É com muita alegria que damos início a mais um episódio da temporada Educação Online no Estrito Sensu, no âmbito da websérie Conversações e Compartilhações Real Life, que se desenvolve no contexto da pesquisa intitulada Transformação Digital na Educação, Ecossistemas de Inovação em Contexto Híbrido e Multimodal, financiada pelo CNPq. No episódio de hoje, nós temos a grande alegria de receber o professor Dr. Alexandre Marques Tosetti, professor da Escola da Saúde, e que irá compartilhar conosco o projeto Net Science Uni. Após esse momento inicial de compartilhação, vamos dar início às conversações sobre o projeto. Lembrando que o projeto é desenvolvido no contexto da especialização Educação Online no Estrito Sensu, que está vinculado ao projeto de pesquisa urbano e pós-urbano como espaços de aprendizagem, formação de professores e pesquisadores na cultura híbrida e multimodal, financiado pelo edital Internacionalização da Pós-Graduação no Rio Grande do Sul, FAPERGS. Boa tarde, professor Tosetti, é uma satisfação tê-lo conosco. Boa tarde, Eliane, boa tarde, colegas. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, muito honrado, né, de poder compartilhar com vocês coisas que eu aprendi contigo, Eliane, né, e nas nossas muitas, né, tardes aí de treinamento, de discussão, de debate, e eu trouxe para vocês, então, uma experiência, assim, bem simples, bem sucinta, que eu tive, que foi a forma como eu encontrei de tentar pôr em prática algumas das coisas que a gente conversou, tá? E eu posso compartilhar aqui a tela com vocês já? Tá certo, eu já estou compartilhando. Vamos lá. Eu estou estreando um computador novo. Aí ele está um pouco sentimental ainda. Pronto, acho que eu estou compartilhando a tela. E estão vendo agora a minha tela já? Sim, estamos vendo nós mesmos. Ué, pera, então vou mudar isso. Pera aí. Compartilhar a tela. Vamos ver se deu certo. E agora? Perfeito, agora deu. Ótimo. Tá no ar. Então. Legal, obrigado. Então, vamos lá, né? Eu já, no primeiro slide, coloquei ali o meu contato, né? Acho que vocês conseguem ver meu cursor ali. Depois, se alguém quiser, né, mandar uma mensagem, um e-mail, alguma coisa, é fácil conseguir meu contato, tá? Então, eu vou, assim, primeiro fazer uma contextualização, né, de como é que foi a minha iniciação, né, nesse mundo aí da cultura híbrida, multimodal, esse mundo digital ligado à educação é algo assim bem recente mesmo, assim, para mim, né? E começou em 2018, quando eu, né, tive a oportunidade, então, de participar, né, desse grupo de trabalhos aí, que foram coordenados pela professora Eliane, né? Então, eu cheguei, assim, bastante curioso, mas, ao mesmo tempo, assim, perdido, né? O que vai acontecer, o que vai mudar na minha forma de pensar, de agir, de atuar, de dar aula, né? Lembrando que 2018 não faz tanto tempo assim, mas um momento em que a palavra aula síncrona, assíncrona, não fazia parte do vocabulário de maior parte das pessoas, né, no meu caso, né, então, para mim, quando a gente falava em aula usando recursos digitais, eu imaginava uma aula gravada, né, uma videoaula, alguma coisa desse tipo, e logo depois, né, um ano e meio depois de tudo isso, eu acredito, a gente se deparou com essa realidade aí, né, a gente vendo as crianças sendo obrigadas a ter aula, sim. Eu ficava aqui no meu escritório, aqui em casa, trabalhando, e na mesinha de trás, meus filhos, que usavam o computador só de vez em quando para jogar, assistindo a aula, né, dessa maneira. A gente foi obrigado, a gente teve que se adaptar muito rapidamente, né, foi um choque.
Porém, eu estava o tempo inteiro lembrando de cada momento ali, de cada tarde que a gente passou conversando e como que eu pude, né, ter a oportunidade de colocar em prática várias ideias, vários conceitos, não só a parte técnica, assim, tecnológica, né, mas a concepção mesmo de como que eu poderia passar para o mundo que não é real, né, para o mundo virtual, um monte de ação, um monte de interação e um monte de ferramentas pedagógicas para o meu aluno, né? Então, eu vi esse desafio assim da noite para o dia virar uma realidade. E eu confesso que, pelo menos nos momentos iniciais, né, desse, vou chamar assim, de curso, de iniciação que eu fazia com os colegas aí do grupo da Eliane, eles ainda eram algo bastante assim abstrato e eu tinha um certo preconceito com a possibilidade de a gente ter cursos, vamos chamar assim, vou simplificar, né, cursos online. Porque a discussão no momento era que já estava sendo possível as universidades terem cursos de doutorado, de mestrado, né, da forma remota. Isso gerou assim bastante protesto, tá? Eu diria até indignação por parte de alguns professores, né? E quando a Eliane trouxe ali o professor Antônio Moreira, né, para conversar com a gente da Universidade de Portugal, foi um momento que parece que as coisas mudaram, assim, da água para o vinho, para mim, né? Eu vi que, puxa vida, se a gente está tendo lá na Europa, numa universidade que tem na sua concepção, né, na sua criação, esse modelo de que o presencial físico não é a principal forma de interação, eu acho que é hora de eu começar a abrir mais o meu horizonte, né? Abrir mais a minha visão e ver que isso é uma tendência mundial e que sim, a gente pode ter muita qualidade em qualquer tipo de curso usando essa forma de ensinar, essa forma de aprender. Então, eu quis trazer essa imagem aí, porque foi assim um momento, um divisor de águas, foi quando eu percebi, né, que eu tive a certeza de que esse é um caminho sem volta. Acho que essa é a expressão que eu estava procurando, não é saber se funciona, não funciona, se é melhor ou se é pior. Não, é um caminho sem volta e que a gente tem que se adequar e tirar o melhor que a gente pode dessas ferramentas, né, dessas possibilidades. E aí momentos, né, iguais a esse também foram muito inspiradores. A gente passou por um monte de compartilhações, tal, e eu me sinto até, por isso eu reforço, né, honrado com o convite de poder também fazer uma compartilhação com vocês, porque esses momentos foram assim tijolinhos bem importantes para ir construindo assim na minha cabeça, no meu tempo, na minha forma de aprender, de assimilar, foram tijolinhos muito importantes para ir solidificando assim uma transição muito grande para a minha carreira, né? Para a minha forma de pensar como eu vou ensinar, como é que eu vou trabalhar com os meus alunos. E outra coisa bacana foi a quantidade de ferramentas tecnológicas, né, que a gente começou a descobrir, começou a usar. Alguns tinham mais familiaridade com algumas, outros mais familiaridade com outras. Tinha gente que não tinha familiaridade com nenhuma das ferramentas, mas rapidinho, com vontade de aprender, né, começou a se apropriar de como elas funcionavam e colocar em prática no seu dia a dia. Mas eu também gostaria de chamar a atenção para que as ferramentas que a gente usa, né, elas são só ferramentas, elas são só mecanismos para a gente viabilizar um objetivo maior, né, um objetivo mais complexo, que esse sim é o que o professor, a professora, o mestre vai ter que traçar no seu plano de aula, na sua meta, para aquela turma, para aquele ano, e a ferramenta é só um apoio, né? É um apoio que, conforme a tecnologia avança, ela vai sendo substituída, né? Então, eu resolvi colocar em prática, né, uma dessas ferramentas de uma disciplina minha que tem esse nome aí, olha, Biologia e Planejamento da Conservação. Então, para quem não está habituado assim com essa área, né, se a gente traduzir em outras palavrinhas,
todo mundo vai entender, né, do que trata essa disciplina. Quando a gente fala em conservação, estamos falando de conservação da biodiversidade, né? E a conservação da biodiversidade é um assunto, né, urgente, é um assunto que está em todas as pautas políticas, jornalísticas, de diversas instituições, né? A palavra biodiversidade ela foi criada nos anos 80, né? Então, até metade, meados dos anos 80, só o biólogo conhecia, os ambientalistas conheciam, né? E hoje em dia você tem uma área do direito dedicada para a biodiversidade, direito ambiental, né? Você tem um jornalista especializado em questões ambientais, em biodiversidade, o político. Não existe uma plataforma de governo que não tenha que ter diretrizes. Eles talvez não vão seguir, provavelmente não vão seguir, mas eles têm que tratar disso nos seus planos, né? Então, a biodiversidade para conservação, ela envolve um planejamento, não é simplesmente fazer campanha, não é simplesmente dizer que a gente não pode queimar, que a gente não pode destruir. Não, eu tenho um trabalho técnico, eu tenho um trabalho que, por exemplo, um gestor de uma unidade de conservação precisa desenvolver, e ele segue regras, princípios teóricos, práticos, para conseguir manter aquela unidade de conservação funcionando, né? Para que ela persista, para que ela esteja presente para futuras gerações, né? Isso que é o princípio ali da sustentabilidade. Então, eu pensei, bom, essa disciplina eu acho que ela é uma boa oportunidade que a gente tem para testar essa disciplina, né? Perdão, essa minha ideia de usar uma ferramenta que é o podcast para desenvolver conceitos fundamentais dessa disciplina nos alunos. E eu vou só fazer uma rápida introdução ou uma contextualização para mostrar como que um podcast pode se encaixar dentro de uma disciplina de planejamento. Então, coloquei essa frase aí para vocês, né, que é mais ou menos contemporânea com quando eu comecei a entrar nesse mundo aí, que em 2017 estava rolando aí uma medida provisória que ia reduzir uma área de preservação bem importante lá no Pará, né? Essa área aqui que vocês estão vendo é uma chamada Floresta Nacional, que é uma categoria de unidade de conservação, tá? Eu estou contornando aqui com o cursor, tudo isso que vocês estão vendo no mapa aí, verde, meio amarelado, é essa Floresta Nacional. É uma categoria de unidade de conservação. Existem parques nacionais, existem estações ecológicas, e cada um deles segue regras bem precisas de conservação. Alguns podem ter visita, outros não podem, alguns podem ter turismo, outros não, né? Então, a Floresta Nacional aqui, ela é uma forma de uma unidade de conservação, um modelo que é bastante restritivo, né? Não permite exploração comercial, tem regras bem rígidas para conservação. E o governo, né, pela medida provisória, estava querendo transformar toda essa área aqui amarela em uma outra unidade de conservação, queria desmembrar em duas, queria transformar toda essa parte verde na chamada área de proteção ambiental, e vendeu a notícia como vamos criar uma nova área de proteção ambiental. Só que foi, né, uma jogada, por quê? Porque todo esse lado da direita aqui já estava sofrendo um impacto muito grande da exploração madeireira. Então, esse canto da direita da área já estava assim, ó, já era uma unidade de conservação, né, mas por não ter fiscalização, tá, não ter muito interesse político em cuidar disso aqui, essa área estava sendo degradada. Então, a ideia foi, vamos transformar toda essa área numa área de proteção ambiental. Por quê? Porque a área de proteção ambiental, ela é mais suave, ela permite que a floresta seja derrubada dentro de certos critérios, ela é mais amena quanto aos critérios de conservação. Bom, o que aconteceu? Os ambientalistas fizeram... Oi. Desculpa te interromper, é que a Bruna compartilhou a tela sem querer e a tua parou de compartilhar. Tá. Se tu puder compartilhar de novo. Desculpa, eu compartilho de novo. E derrubar, inclusive, Tosete, eu fui literalmente derrubada, né? Agora eu voltei. Nossa, tá, não, tudo bem. Até bom que eu tinha esquecido de colocar para incluir o som, e eu vou ter que usar som depois. Então, vamos lá. Eu vou ver se é melhor.
Eu acho que é quase um atentado terrorista, Tosete. Tem que ver aí o que estão fazendo, sabe? Porque eu acho que estão me sabotando. elas estão em dupla, cada uma fazendo uma coisa, acho que... Mas agora vocês estão vendo? Sim. Tá. E que parte que vocês pararam, que eu continuo falando, será? Aqui tá na área da desmatada que tu tava. Tá. Mas o que eu tava falando, assim, porque vocês estão gravando, o que eu tenho que repetir, será? Eu acho que tu não precisa repetir nada, então porque tá. a gente viu a tua frase lá de 2017, estava tudo certo. Então tá. Beleza. Bom, então qual foi o grande impasse, né? O impasse é o seguinte, ó. Essa área desmatada que vocês estão vendo é essa área amarela aqui, que faz parte de uma área de preservação e que, em vez de combater esse desmatamento, houve uma medida provisória que gostaria de transformar ela numa área possível de ser desmatada, ou seja, iam querer detonar tudo isso aqui, né? Os ambientalistas ficaram loucos, fizeram barulho, nada estava resolvendo, né? Aí, a Gisele Bündchen, vocês conhecem, né? A modelo, top moda, etc. Ela fez uma postagem lá no Twitter, dizendo, olha, é nosso trabalho proteger nossa mãe terra. Michel Temer, que era o presidente da época, diga não para reduzir a proteção. Rapidamente, Michel Temer respondeu para ela e disse, vetei hoje integralmente todos os itens das MPs que diminuíam a área preservada na Amazônia. Qual é a mensagem disso? Bom, a revista Science, né, uma das revistas mais respeitadas do mundo em ciência, ela publicou lá um artigo dizendo a importância que os cientistas, a importância para a ciência e para os cientistas dos influenciadores digitais. Então, quando você tem alguém como a Gisele Bündchen, né, pedindo diretamente para o presidente alguma coisa, é mais fácil de ser atendido. Então, a comunicação é fundamental, né? E usar as redes sociais e agregar pessoas de peso, nomes de peso que vão movimentar as pessoas, né? Mobilizar, causar engajamento é fundamental. O texto aqui compara, né, a Katy Perry, que tem 100 milhões de seguidores, com um astrônomo que é popstar, um que apresenta o remake aí daquela série Cosmos, né? Ele tem 8 milhões só, e a Katy Perry tem 100 milhões. Então, um tweet da Katy Perry chega para muito mais gente do que o dele, né? Então, ciência e comunicadores sociais, isso é super importante, essa é uma tendência que os cientistas estão percebendo. Aqui uma outra revista especializada em conservação da biodiversidade, também uma revista super importante, né, dentro dessa área da ciência, um periódico falando sobre como que o Twitter pode ajudar para a conservação da biodiversidade. Então, é um novo campo, né, que tá se abrindo. Então, esse foi o meu discurso com os alunos. Eu disse, olha, a gente precisa atingir as grandes massas, né? E eu comecei também a trabalhar as minhas redes sociais nisso. Eu comecei a fazer umas charges, tá? Vou até aproveitar aqui para fazer uma publicidade, né? Eu faço umas charges ali, coloco lá no meu Instagram para dar uma chacoalhada ali nos alunos e popularizar a ciência, né? Então, eu acho que essa expressão ela é extremamente importante, né? A conservação da biodiversidade, ela passa pela popularização da ciência. As pessoas precisam entender por que conservar, por que preservar, né? Bom, informação está diretamente relacionada à conservação. Então, isso aqui é um cartaz que é distribuído, e várias versões dele são distribuídas em muitas regiões do país, falando que, por exemplo, o macaco, o bugio, ele não transmite a febre amarela, né? Ele também adoece com ela, ele morre. Por que teve que existir essa campanha? Porque as pessoas estavam matando o bugio, né? Via bugio, matava. Por quê? Porque o macaco transmite a doença. Então, essa desinformação é um entrave para a conservação. A desinformação, ela trabalha contra qualquer ação que vai tentar preservar um bioma, preservar um ecossistema, combater a queimada e proteger uma espécie ameaçada de extinção, né? Elas são literalmente caçadas. Por quê? Porque a desinformação fala mais alto. Então, esse foi o discurso que eu tive com os meus alunos. Para devagarzinho ir amaciando, assim como eu fui amaciado ao longo de todos os nossos encontros lá com a Eliane, para entender essa nova visão, essa nova forma de trabalhar.
porque os alunos, eles são, e eu como aluno também, né, fui muito resistente à mudança, muito resistente a mudar o jeito de trabalhar. Então, eu comecei um trabalho longo com os alunos para falar, olha, isso é ciência também. A gente pode usar as redes sociais de uma forma científica, né? E aí comecei a mostrar coisas que eu já fazia também, né? Então, eu fazia já há um tempo alguns vídeos educativos com os meus filhos, tinha também um vídeo lá sobre o macaco, e toda a repercussão desses vídeos foi muito positiva para mostrar a importância da divulgação científica para formar novos cientistas, mas para formar pessoas mais conscientes com a sustentabilidade, né? Então, depois, se quiserem, eu mando o link, mas é só procurar lá no YouTube, Caio e Vini, tudo juntinho, vocês vão encontrar vários vídeos aí de divulgação científica. E eu vi também, né, nessa possibilidade de desenvolver um podcast com os meus alunos da disciplina de conservação, uma oportunidade para desenvolver habilidades sociais. Como biólogo, a gente é treinado para trabalhar com o bicho, né? Para trabalhar com a planta, para trabalhar com a natureza, mas não com outros humanos. E um grande desafio para a conservação é chegar lá no produtor rural, explicar como ele deve agir, é chegar na pessoa que mora, que tem contato com a natureza, ou até num político, até num empresário, e conseguir ter um diálogo que seja inteligível, né, e que seja convincente. Nós não somos treinados para isso. E desenvolver o podcast, entrevistando pessoas, seja cientista, ou seja pessoas comuns aí, a gente ia desenvolver a habilidade social de relacionamento dos alunos e um processo de aprendizagem ativa, né? A construção do conhecimento ia ser feita por eles mesmos, né? Eles mesmos iam aprender com quem eles entrevistavam e sintetizar todo aquele aprendizado num podcast, né? Numa entrevista organizada de uma forma didática, tá bom? Bom, então, eu, depois de fazer esse discurso com os meus alunos, comecei a conversar, então, se eles já ouviam um podcast ou não. Isso foi em 2019, alguns já estavam ouvindo, mas não passava de 20% da turma. Eu repeti essa atividade nos anos seguintes e agora 70% da turma já ouve podcast, né? É uma mídia que está se popularizando muito rapidamente no Brasil, né? E eu mostro essa figura para os alunos aqui, né? Para, mais uma vez, justificar que o cientista, ele está aqui trabalhando, né? E ele está interagindo com o mercado editorial, mas o mercado editorial de outros cientistas, né? O cientista fala para cientista. No máximo, a gente tem um jornalismo científico que vai fazer com que aquele conhecimento seja distribuído para a sociedade. Então, eu tenho um elo muito fraco entre sociedade e ciência, sociedade e o cientista, e a gente sofre, né, por isso, a gente está pagando o preço por isso, né? Quando a gente vê pessoas dizendo que a Terra é plana, quando a gente vê pessoas duvidando, né, da eficácia de vacina, por exemplo, a gente está vendo, né, uma pontinha de um problema, de um iceberg, que é a falta de comunicação do cientista com a sociedade. E o podcast trabalha para isso, né? Então, eu trouxe aqui só um exemplo, né, da gente batendo um papo lá numa saída de campo, né, com o morador ali e tal, e essa é uma coisa que a gente precisa saber fazer, né, a gente precisa conversar, mas essa habilidade, ela não é desenvolvida nos nossos cursos de pós-graduação e nem mesmo de graduação, tá? Bom, então, feito esse discurso, essa justificativa, eu apresentei o projeto de desenvolver um podcast como o projeto final da disciplina, né? E isso gerou, assim, um ruído muito grande. A turma, né, ficou assim, pô, mas por que a gente vai fazer um podcast? Essa é uma disciplina de jornalismo? É uma disciplina de comunicação? Não, é uma disciplina do curso de biologia, né?
E a minha justificativa, né, com várias das críticas, foi que, olha, há muitos anos atrás, né, os alunos iam lá na frente apresentar um seminário e anotavam no quadro negro lá o que eles queriam dizer, né, ou faziam cartazes para ilustrar. Depois, com a evolução da tecnologia, começaram a usar o retroprojetor e, por fim, agora usam os slides, né? Quer dizer, ninguém justifica que não vai apresentar um seminário porque não sabe mexer no PowerPoint. Por quê? Porque isso já se institucionalizou. É algo muito parecido ao podcast. Você, em vez de apresentar um seminário com imagens, com slides editados no PowerPoint, você vai editar vozes, sons. O mais importante não é o software que você vai usar, mas sim a história que você vai contar, né? Então, foi nessa linha que eu fiz o meu discurso e os alunos, aos poucos, foram ficando mais tranquilos, né? Então, eu passei por uma fase que foi uma fase de fazer com que eles entendessem o que um podcast deveria ter, né? Então, eu fui buscar dicas dos especialistas, tem um monte de site, um monte de material didático para quem quer fazer o podcast, foi bem fácil encontrar no Google, né? Então, lição número 1, né? O resultado depende do planejamento, né? Quer dizer, planejar para que as coisas saiam com o menor esforço possível e com a maior qualidade possível também. Outra dica importante é ser flexível quanto ao roteiro. Então, eu vou falar sobre as queimadas na Amazônia. Tudo bem, vou entrevistar um especialista. Com a tecnologia, eu consigo entrevistar alguém lá na Amazônia, estando aqui em São Leopoldo, em Porto Alegre, ou até mesmo fora do país. Mas daqui a pouco a conversa fica tão interessante e vai para um outro caminho que eu devo ser flexível e explorar, né, esse desvio da rota como uma oportunidade, né, como um desvio, uma fuga do tema. Outra dica importante, depois que você terminou, é divulgar, né? Então, não adianta a gente fazer e aquilo ficar lá arquivado. E, mais uma vez, eu fazia com os alunos o paralelo dos seminários. É muito comum nas disciplinas de pós-graduação, a gente dá um artigo para cada aluno, eles leem e fazem um seminário lá na frente, apresentam como é que foi esse trabalho, metodologias, conclusões, né? Bom, pode ser um seminário muito bom, muito bem apresentado, mas quando o grupo apresentou, quando o aluno apresentou e acabou, aquilo desaparece do planeta, né? O som vai se propagar, a gente fecha a porta, apaga a luz, vai embora, aquilo acabou, fica só na lembrança. O podcast não, né? O podcast vai ficar gravado e a gente vai colocar isso na rede, vai colocar isso na internet. Outras pessoas que se interessam por esse tema vão poder ouvir, vão poder usar como material de referência, vão poder estudar, né? Então, quando você produz esse material, você está deixando uma contribuição para outras pessoas. Depois eu fui entender, tá, que quando eu falava isso, eu estava assustando os alunos, porque eles pensavam, puxa, eu vou fazer um negócio que vai ficar lá na internet, todo mundo vai poder ouvir, vai ouvir a minha voz, vai ouvir que eu gaguejei, ou que eu cometi alguma bobagem técnica, falei bobagem. Então, depois eles me confessaram que isso estava assustando bastante eles, e eu vendia, né, como uma vantagem. Olha, você vai fazer uma baita de uma contribuição para a ciência, né? Mas é uma contribuição, com certeza. Interessante que os alunos depois, eles puderam colocar no Lattes, que eles tinham feito um produto, né? Geraram um produto audiovisual. Então, eles fizeram um trabalho de uma disciplina, aprenderam, ganharam nota, ganharam créditos e também puderam colocar no Lattes lá uma produção audiovisual. Bom, e o material necessário é tudo muito simples, né? Com um celular, a gente consegue resolver tudo, né? Eu posso acessar as pessoas pelas redes sociais, marcar entrevista pelo WhatsApp, usar aplicativos para editar o som e até mesmo já compartilhar pelo celular, né? Eu não preciso de laptop, não preciso de um supercomputador, programas pagos, nada disso, né? A gente precisa só ter ideia, planejamento e pôr a mão na massa, tá? Bom, então como é que a gente fez? Como é que eu resolvi desenvolver o trabalho? Primeiro eu estabeleci assim um cronograma de
de atividade, sempre acompanhada de perto por mim, porque os alunos rapidamente começavam a se perder e se desesperar, né? Então, eu usei o horário da aula para o trabalho ser desenvolvido. Eles trabalharam bastante durante o próprio horário dos nossos encontros, né? O primeiro tema, primeira atividade, então, era encontrar problemas, desafios para conservação, desafios para combater ameaças da biodiversidade e que eles conhecem ou que a gente já tinha tratado em aula. Lembrando que essa é uma disciplina que durou um semestre. A primeira metade do semestre eram aulas teóricas e a segunda metade do semestre era o desenvolvimento desse projeto, tá? Então, eu usei, na época, essa ferramenta aqui, que é o Miro, ou o Miroc, depois eu descobri o whiteboard da Microsoft, né, que funciona igual. Então, é um quadro branco que eu consigo compartilhar por link, e os alunos separados em grupos vão trabalhando, né, vão escrevendo e tal, e um consegue ver o que o outro está fazendo, consegue interagir. Então, eu criei lá uma linha, né, uma linha aqui que eles tinham que colocar problemas ambientais, na linha verde eles tinham que colocar conceitos que a gente já estudou na disciplina, e na outra aqui eles tinham que colocar algumas ações que eles conhecem para resolver esses problemas. Então, era uma chuva de ideias mesmo, só que tudo aquilo ali registrado nesse quadro, e um grupo conseguia visitar o que o outro estava fazendo. Depois teve um rodízio, e eles podiam complementar a lista que o colega tinha feito, né? Depois disso produzido, desse material produzido, a gente compilou todas aquelas informações e começamos a tentar criar episódios. Então, um grupo falou assim, eu queria trabalhar com o turismo. Como que o turismo pode ser importante para a conservação da biodiversidade? Tudo bem. Então, a gente fez lá uma roda de conversa usando esse material, que foi feito de uma forma colaborativa. A gente extraía conceitos, a gente extraía problemas, a gente extraía possíveis formas de combater problemas, e começamos a rabiscar um esqueleto do que seria o podcast, né? Então, por exemplo, o turismo, ele está relacionado com a biodiversidade, ele está relacionado com o conceito de bens ecológicos, né? Então, a floresta é um patrimônio, as pessoas gastam dinheiro para viajar e ver aquela floresta, então eu considero isso como um bem, né? Posso tirar das florestas tecnologias, enfim. Então, eu tinha aqui várias questões ligadas à valoração da biodiversidade, e depois alguns outros conceitos que ficavam tangenciando o conceito principal. Então, a gente foi rabiscando, foi conversando, até sair uma espécie de roteiro. Seria interessante falar sobre como que o turismo participa do PIB, a importância do turismo para a economia, e por aí vai, né? Então, foi uma fase, assim, de desenhar a estrutura. E eles ficaram bem surpresos, porque eles imaginavam que a gente de cara ia ficar mexendo com um programa de som. Não, primeiro a gente vai planejar, vai construir o arcabouço teórico do nosso podcast, cruzar esse arcabouço com coisas que a gente já aprendeu meses atrás, para depois só fazer entrevista e no final editar, né? Segunda parte, familiarização com a linguagem do podcast. Então, como muitos não conheciam como é que o podcast funciona, a gente parou aquele trabalho inicial e fizemos um exercício. O que eu fiz? Eu peguei, né, um seminário organizado pela USP sobre conservação da biodiversidade. Teve 3 palestrantes, né? Jean Paul, da USP, o Eduardo Assad, da Embrapa, e o Carlos Nobre, do INPE. E eu peguei só 2 minutos da fala de cada um deles e disponibilizei para os alunos. Os alunos tinham que ouvir e fazer anotações. Quais são os conceitos que eles estão abordando na sua fala? Quais são os problemas ambientais? Isso é um trabalho individual. Feito isso, eles fizeram um exercício que a gente chama de decupagem, né? Um termo que o pessoal aí usa, acho que no cinema, né? Nos vídeos, que é nada mais do que desenhar, fazer uma linha do tempo. Eles riscaram uma linha e anotavam em quantos minutos e quantos segundos do áudio algum tema importante era abordado. Então, sei lá, no trecho 1 minuto e 10 segundos, se falou sobre valoração da biodiversidade. No trecho 2 minutos e 5 segundos, foi falado sobre fragmentação de ecossistemas, que é um conceito, assim, bem importante da ecologia. Depois, endemismo, enfim, eles foram fazendo um mapeamento de cada fala, de cada um dos palestrantes. Então, eles tinham lá
ao todo foram 9 minutos, não eram 6, eram 9 minutos, tudo mapeadinho. Depois disso, eles fizeram uma tabela onde tinha o trecho da fala, quais eram todos os temas abordados naquele trecho e um detalhamento. Tendo essa tabela, eles foram convidados a reorganizar o áudio, criando uma narrativa que fizesse sentido, como se os 3 tivessem falado junto, né, ao mesmo tempo, num bate-papo. E cada grupo produziu um material completamente diferente, usando os mesmos trechos, as mesmas palestras e os mesmos conceitos. Então, foi um momento de se familiarizar com a técnica. E aí a gente foi para a parte 3, né, a última parte, que foi criar o roteiro visual, que foi, eles já tinham definido qual era o tema, já tinham entrevistado as pessoas, e aí eles foram rabiscando no papel, mostrando qual ia ser a sequência do áudio, qual é a sequência da fala, se ia ser o entrevistador, se ia ser mesa redonda, se ia ter som ou não. Então, tudo estava no papel, nada de áudio, né? A última etapa foi a etapa de realmente editar o som. Isso a gente usou um software, fizemos juntos uma parte durante a aula, eles pegaram um jeito, aprenderam e trabalharam ao longo de 2 semanas sozinhos, tá? Então, esse foi o trabalho e eu gostei muito da qualidade e convidei, né? A turma gostou e a gente criou um canal lá no Spotify. Então, a gente criou na verdade, não é um canal, a gente criou um podcast, vocês conseguem acessar, é só entrar no Spotify, digitar lá BioUnicinos, vocês vão encontrar. E aí tem vários episódios, né? Cada semestre que eu dou essa disciplina, os alunos produzem e depois eu subo para o nosso podcast oficial lá da Biologia Unicinos no Spotify. Ficou bem legal, eu gostei bastante do resultado e eu tive a sensação, e eles confirmaram, que eles aprenderam muito, né? Porque eles entrevistavam 3 pessoas, 2 pessoas com visões diferentes, pessoas especializadas no tema que eles queriam falar, entender, né? Por exemplo, aqui dá para ver um pedacinho de um dos podcasts que fala sobre a mina guaíba, né? Por que ela não deve sair do papel. Então, esse grupo foi entrevistar ambientalista, foi entrevistar empresário, foi muito legal, um aprendizado, assim, bem bacana. Eu trouxe aqui um deles e eu vou deixar pelo menos um minutinho, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, de como é que ficaram algum desses podcasts, algum desses episódios, tá? Vou deixar um minuto só para não ficar muito longo. Se o sol não estiver saindo, aí vocês me avisam, por favor, tá? Ainda não está saindo para mim, Tosete. Se já era para estar acontecendo. Não está saindo? Ainda não. Tá, deixa eu ver, pera um pouquinho. Deixa eu botar de novo. Não foi possível. Ele disse que deu um erro. Eu tinha colocado para compartilhar e não foi. Vamos ver de novo se vai. Peraí. Tá compartilhando a tela? Está. Tá. Vamos ver. E o som? Sim, glória a Deus. Sim. Talking Trees, o seu podcast sobre botânica e conservação. Olá, pessoal! Beleza? Está começando mais um Talking Trees. Inverno chegando e nós só pensamos em uma lareira quentinha, uma sopinha, um vinho tinto, chimarrão e... isso aí, pinhão. Quem é que não gosta de comer pinhão numa noite fria, hein? Pois é, mas o que você sabe sobre a araucária, a árvore que produz este alimento saboroso e nutritivo? Nesse programa, iremos explorar um pouco sobre essa famosa árvore da região sul. O que sabemos sobre a conservação dela? Quais são as pesquisas realizadas com o pinhão? E por que devemos conservá-la? Para responder estas e outras perguntas, entrevistamos 2 pesquisadores. O Dr. Ivar Wendling, que possui pós-doutorado em Ciências Agrárias pela Universidade de Sunshine Coast, na Austrália,
e que atualmente trabalha como pesquisador na Embrapa Florestas e como professor de pós-graduação na Universidade Federal do Paraná, e a doutora Neuza Steiner, que possui doutorado em recursos genéticos florestais pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professora do Departamento de Botânica na Universidade Federal de Santa Catarina. Iremos começar com a professora Neuza Steiner, explicando quais são as principais ameaças da araucária. As ameaças principais, né, se a gente fosse falar especificamente o que ameaçou a espécie, foi a exploração madeireira no início, na década principalmente de 40, então a gente teve... Eu acho que deu para dar uma ideia, né? Era só para... Depois vocês ouvem lá no Spotify, se quiserem. Mas eu só queria dar a ideia assim, os alunos foram além, né? Eles buscaram pessoas de renome na ciência, tiveram que fazer uma introdução, fizeram, né, uma introdução musical também, uma vinheta. Então, a quantidade de habilidades que eles desenvolveram, assim, me surpreendeu, foi maior do que eu imaginava, e a qualidade também. E teve um envolvimento, né, eles fizeram por gosto, assim, não foi só pelos créditos, né. Eu trouxe também, dura 2 minutos, o depoimento de uma aluna, né, que falou como é que foi a experiência dela, tá? Me dá um ok se o som não for. Eu gostei muito da minha experiência na disciplina de Biologia da Conservação, principalmente pela oportunidade que a gente teve de produzir um trabalho de divulgação científica totalmente diferente do que a gente vem produzindo ao longo da graduação, né? Um formato mais recente, né? Um instrumento mais recente para divulgação, e que eu acho que é muito interessante e muito importante a gente chegar às pessoas hoje em dia através dele. E o que eu tiro de principal, assim, de mais importante, né? Eu pessoalmente falando, e como acadêmica, como futura bióloga, é o contato que a gente tem que fazer com as pessoas que entendem sobre o assunto, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho de divulgação. A conversa que a gente tem que ter com essas pessoas, para mim, foi muito importante isso, para minha formação. E como pessoa também. E, claro, com certeza, a gente tem que aproveitar as ferramentas que estão à nossa disposição para fazer esse trabalho, né? Então, para mim, foi uma experiência extremamente positiva. Beleza, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para compartilhar, né? Como eu disse, assim, é uma experiência assim, bem pontual, modesta, simples, mas eu fiquei bem contente, assim, e acho que os alunos se divertiram também. Acho que eu parei de compartilhar a tela já, né? Parou. E obrigado, gente, aí pela atenção, tá? Obrigado, Eliane, pelo convite. Dosete, que maravilha, que delícia te ouvir. E a gente fica com vontade de ficar escutando um pouquinho mais do podcast, né? E como é bonito, e obviamente eu fico aqui toda orgulhosa, né? De ver a apropriação, não é? Que cada um de vocês vai fazendo, e agora tu hoje nessa compartilhação, né? Daquilo que a gente construiu junto, né? Porque foi ali a contribuição de cada um. Tu no início trouxe ali a presença do Antônio, né? A presença do Leonel, a presença do professor Máximo de Felice. Depois a gente vai vendo, vai tendo a oportunidade de ver cada um de nós, né? Cada um dos colegas fazendo as suas compartilhações, abrindo para as conversações. Isso é realmente muito gratificante. Então, aquilo que tu sente quando tu ouve a tua aluna dando depoimento é o que eu sinto quando eu ouço vocês fazendo as compartilhações, né? É realmente muito gratificante. E o lindo disso tudo é a gente ver a aprendizagem acontecendo, que é o que tu colocou. É operar com esses conceitos, que é o conhecimento que eles produzem, né? Então, quando eles têm que, elaborar um roteiro, ver quem são as pessoas de renome na área, quer dizer, eles têm que fazer uma busca, eles têm que fazer uma pesquisa para saber quem são os caras que estão falando disso. Eles têm que saber como é que funciona o podcast, tu mostrou, né, as dicas dos especialistas, como é que eu construo isso. Imagino que eles testem várias vezes, né, a coisa não sai redondinha da primeira vez. Né? Então, isso é o engajamento que a gente consegue com a aprendizagem quando a gente dá a possibilidade do aluno sair daquele lugar de espectador, né, de alguém que assiste o professor, né, a transmitir um conteúdo, e ele tem que produzir. Né? E o professor
está ali acompanhando, está ali orientando, está ali fazendo a intervenção pedagógica. Né? Então, isso é bonito de se ver. E também fica muito visível as múltiplas competências que eles acabam desenvolvendo nesse contexto. E eu gostei muito da fala da tua aluna, né? E isso me fez eu me dar conta de que, na verdade, a gente está formando esses alunos com uma outra cultura do que é fazer ciência, né? Que vai muito por esse lado também. Bom, não basta eu produzir o conhecimento científico, publicar um paper que vai seguido pelos pares, mas como é que eu faço isso chegar em quem precisa? Né? Então, eu acho que isso é fantástico, é uma nova vibe aí, eu acho, da ciência, né? Que as tecnologias digitais, obviamente, elas oportunizam, né, uma gama maior de como você fazer isso. Mas não é só o como, é também saber ter o conhecimento para tornar ele acessível para diferentes pessoas. Então, Tosete, meus parabéns, eu vou parar de falar, senão eu fico aqui falando um monte e vou abrir para que o pessoal que está te ouvindo também possa dialogar contigo. Aí depois tu pode falar um pouquinho de como tu, enquanto professor, como é que essa coisa bateu, né? Uhum. Obrigada mais uma vez. Eu abro para o pessoal que queira fazer algum comentário, alguma questão para ti. Ana Maria está com a mãozinha erguida, bora lá? Mãozão. Então, Alexandra, acho que é pelo sobrenome bonito que ele tem, né, de Marques, deve ser isso, né? Eu, na verdade, eu já te conhecia de nome, porque depois, dando uma olhadinha, porque daí a gente vai pesquisar a vida dos outros, né? Eu lembro lá do menininho do Caio, das abelhas, uma coisa assim. Então, eu vi, não lembro bem se foi no início do Conecta Cat, se foi no ano passado, mas eu já conheci, só que eu não tinha ligado você com os menininhos das abelhas, né? O Caio e o Vini. E o Vini, isso, aquelas Esse coisas. é o pai dos menininhos. Exato. Então, assim, já te conhecia de nome, tá? Eu gostaria, assim, de te parabenizar aquilo que a Eliane terminou ali roubando minha fala. Eu sou professora de língua portuguesa também. Quando você trabalha, a questão, né, eu sempre digo que o melhor curso de trabalhar na universidade é o curso de biologia. Eu fui professora de biologia por muitos anos dentro das licenciaturas, certo? Sou pedagoga, né? Então, por conta das licenciaturas, eu trabalhava. É uma delícia trabalhar com biologia, é uma coisa assim fantástica. Fora disso, tá? Essa interdisciplinaridade mesmo que se tem. Eu acho que quando você fica encantada ali, você trabalhando com roteiro, até porque nós estamos com um nó muito grande de um roteiro do outro lado ali de uma demanda, né? Mas quando você trabalha ali, eles terminam o quê? São tantos saberes, são tantos conteúdos, né? Porque eles estão trabalhando o quê? Um gênero textual. Eles estão lá na língua portuguesa trabalhando um gênero textual. Ao mesmo tempo em que eles estão dominando o quê? Eles estão dominando ali, né, a fala, né, a questão da oralidade, né? E depois também quando eles, eu acho que naquela hora que eles montam o roteiro. E no fim de tudo isso, você falou uma coisa muito importante. A gente fala assim para o aluno, né, vamos fazer um podcast. Então ele já acha que ele vai começar a procurar tudo que se pode fazer um podcast, quando na verdade o objetivo é essa linha aí que vai se organizar, que vai levar o conhecimento. Eu fiquei encantada, tá? Parabéns. Obrigado. E o resultado, assim, sabe, eles colocando também o depoimento da menina, né? Parabéns mesmo. E eu sou uma apaixonada de podcast, tá? Eu não domino, não fiz, eu ainda quero fazer para esse meu trauma sair, mas eu sou uma apaixonada pela produção de podcast com os alunos, né? Uhum. Muito obrigado, muito obrigado. E os alunos estão também gostando muito de ouvir, né? A pandemia também acho que incentivou bastante, né? A gente vai lavar a louça, bota o podcast, né? A
que a gente mais faz é lavar louça hoje em dia. E aí bota um podcast e tal, vai. Não pode ser uma bobagem, mas pode ser uma coisa. Pode ouvir um de bobagem, de falar bobeira, mas a gente pode ouvir um podcast que a gente aprende alguma coisa também, né? Então, e os alunos estão mais ligados nisso aí, e quando eles descobrem que conseguiram fazer, a autoestima deles também sobe, né? É um produto que fica ali para sempre, pessoas podem usar como uma referência para estudar, né? Então, a pessoa, ela valoriza, ela nem sabia que era capaz. E isso também é muito importante mostrar para o aluno, né? Por ser capaz, né? De fazer coisas legais, tal. Às vezes isso é decisivo para o cara continuar ou não no curso, né? Uhum. Essa... Acreditar. É Tá. verdade. E o nosso aluno, só desculpa ali, Eliane, e o nosso aluno hoje, ele é audição, né? Eu tenho ensino médio, os alunos hoje, eles são o quê? O fone aqui, eles são audição. Então, se eles estão dentro do ônibus, é audição, se eles estão sentados, se eles estão esperando, né? E o podcast, então, é realmente um grande aliado a nossas práticas, né? Ok. Eu até tinha colocado ali, Tosete, quando tu falou que eles podem colocar no Lattes, eles podem também colocar no ResearchGate, né? Que hoje em dia é uma outra plataforma, assim, que desde o início acho que é bem importante a gente trabalhar com os alunos, porque dá uma visibilidade internacional. Boa Então, dica. eu acho que ajuda. E Tosete, me conta assim, ó, qual foi o teu maior desafio nesse processo? Eu acho que o primeiro foi convencer os alunos que aquilo tinha a ver com a disciplina. Porque no começo eles não falavam, mas eles me olhavam tipo, professor, você está querendo matar a aula, né? Você está querendo empurrar para a gente o trabalho que era seu, dá tua aula, passa uns slides, que enquanto isso eu fico no meu WhatsApp, né? Mais ou menos assim. E daí eu falei, não, agora agora é vez de vocês suarem. Agora, eu vou monitorar e quem vai suar é o aluno agora, né? Vocês não reclamam que só aprendem depois que sai da faculdade, porque daí a vida exige pôr a mão na massa. Não, vamos começar a treinar agora, para não sofrer depois. E então, por isso que até eu falei bastante hoje sobre, eu fiquei muito na justificativa, né? Mas por que um podcast? Por que tal? Porque a ciência precisa se comunicar, porque a população precisa saber, né? E então essa foi a parte mais difícil. E outra coisa difícil foi assim tirar um pouco a inércia deles de procurar mais pessoas. Eu não imaginava que isso fosse ser difícil. Então, de novo, aquela questão da habilidade social que falta. Eles ficam, mas quem que eu vou entrevistar? De cara eles vêm, eu tenho um colega que faz mestrado aqui. Eu falei, não, a Unicinos é ótimo, eu adoro, mas foge da Unicinos. Vocês têm um mundo para perguntar. Vão achar gente de longe, né? Se deixasse, eles iam entrevistar o próprio professor do próprio curso, ou um colega que faz mestrado no próprio curso. A maioria, aí eu falava, não pode, mas aí tive que interferir, né? Passei um monte de contato, né? O meu colega aqui, que indicou outro. Então, essa rede, isso é curioso, porque eles não saem da internet, não saem da rede social, não saem do Instagram, mas na hora de falar com alguém para convidar para uma entrevista, travam e não saem do mundinho que está ali em volta. Então, esse foi o meu segundo desafio, por incrível, eu não imaginava, eu achei que fosse o conteúdo, que fosse a edição, tudo tranquilo, tiraram de letra. O difícil foi aceitar, né, que isso era um trabalho mesmo, disciplina, e depois achar quem entrevistar. Né? Falta de envolvimento com o mundo acadêmico também. Isso pode ser uma razão. Pode ser a inabilidade social, mas falta de vivência nesse mundo acadêmico, não sabe nem com quem falar, onde procurar, que instituição trabalha com isso, que universidade tem gente que pesquisa isso. Eles estão meio por fora, né? Não sei. Perfeito, Tosete. Eu quero fazer mais um comentário, mas antes eu vou passar para a Ana Júlia, que está com a mãozinha erguida. Ana, tu quer falar novamente? Tu também está com a mão erguida, só para saber. Acho que a Ana não abaixou. Tá, bora lá, Ana. Eu só queria comentar, eu acho que eu tenho uma visão um pouco parecida com a da Ana, de professora de português, né? De que como é incrível conseguir trazer um gênero textual, nesse caso oral, para uma aula que não é de português. Para poder realmente fazer essa interdisciplinaridade e trazer um gênero que eles têm na vida deles, né?
eles já olham estranho. Ai, por que eu vou fazer um podcast em aula? Isso nem é da aula. O que eu estou fazendo aqui? Justamente porque não é um gênero que a gente está acostumado a ver em sala de aula. Agora sim, a gente está começando a ver ele bastante. Mas é uma coisa relacionada muito ao lazer, né? Então, acaba que a gente não está acostumado a ver ele como um projeto final, por exemplo. Então, a ideia de pegar um texto, de pegar a vivência do aluno de fora de sala de aula e conseguir trazer para uma disciplina de faculdade, que a gente não vai pensar assim, vou fazer uma coisa divertida, né? É uma coisa que eu vou ter o que fazer com isso depois. Eu posso mandar para os meus amigos, eu posso mandar para os meus colegas. Então, tem um objetivo. Eu não estou aprendendo aquele conteúdo simplesmente para decorar e usar depois. Eu estou usando ele agora. Tem um sentido para mim agora também. Então, eu faria um podcast sobre biologia na minha aula de português, não teria problema? Seria ótimo. Então, Tosete, eu acho que essas coisas que são interessantes, né? Que eu acho que quebra um pouco com aquela estrutura rígida do conhecimento, né? Daquela compartimentação do conhecimento. Né? Isso é de português, trabalha lá na aula de português, isso é tecnologia, trabalha na área de tecnologias, agora é biologia, né? Então vamos trabalhar biologia. Então, acho que tem duas coisas bem importantes que teu trabalho traz, né? Essa quebra, e que bom se tu conseguisse fazer parceria com professores de outras áreas, que acho que é um pouco a provocação que a Ana Júlia faz, né? E que tu tivesse, a gente pudesse ter na mesma turma, né? Alunos que vêm da área de letras e alunos da área de biologia, né? E essa coisa dessa aprendizagem que acontece ali. E a outra é esse lugar que a gente assume enquanto aluno, que vem muito da cultura da escola, né? Então, enquanto aluno, eu estou aqui, professor, né? A gente, venha nós, o vosso reino, né? Fala aí que eu vou aqui, como eles gostam, eu ser uma esponja, eu quero absorver tudo. Eu digo, não, pelo amor de Deus, tem que problematizar. Eu sempre me lembro de uma campanha que a RBS fazia, que era a educação precisa de resposta. Eu dizia, não, pelo amor de Deus, nós precisamos de perguntas. Né? Quer dizer, nós temos que formar as pessoas para fazer perguntas nesse mundo. Então, eu acho que essa questão do protagonismo, né, Ana, fica muito claro, e a Ana e a Raquel, que estão acompanhando mais a Conecta Cat, ali, que é um grupo de crianças que a gente vem trabalhando, ou como falta isso, né, essa questão do protagonismo. E a gente vê isso mais tarde na universidade, que é o que o Tosete falou, né? Então, é acostumado que o contexto da sala de aula, ele vai lá e recebe. Ele não é chamado, a ação dele tem pouco espaço no contexto da nossa educação, né? Da forma como a gente entende o contexto da sala de aula, né? E esses papéis, né, que muitas vezes são bem marcados e que a gente vê que numa perspectiva como essa que tu traz, a aprendizagem ela é muito mais efetiva, né? E muito mais prazerosa para eles também depois. Só que tem que quebrar aquele estranhamento inicial e aquela coisa, como tu disse, professor, né? Tu tá querendo transferir, tu tá querendo aí matar a aula. Eu sei isso porque também passo por isso com as alunas da pedagogia ali, né? Eu falo para a Raquel, que sempre gosta de dizer, eu vinha trabalhando com elas antes da pandemia e tal, tranquilo, com projetos de aprendizagem gamificado e tal, tinha aquela coisa híbrida, tinha alguns encontros presenciais, outros síncronos, outros assíncronos, e aí quando veio a pandemia, eu digo, vou fazer uma coisa diferente, né? Me inspirei no Senhor dos Anéis ali, me juntei com mais 2 mestrandos ali que estavam fazendo o estágio docente. Vamos construir toda uma narrativa inspirada no Senhor dos Anéis e tal. Deu um trabalhão, foi muito lindo. E eles tinham que, na verdade, eles continuavam a construção dessa narrativa, né? Não gostaram. Né? Muitos não tinham nem assistido, não conheciam o Senhor dos Anéis. Aí agora, a Bruna está aí, a Bruna desenvolveu comigo uma inspirada na Alice. Bom, aí é outra vida, né? Mas é essa questão, né? Um pouco é essa coisa de sair daquele lugar de espectador, né? E pôr a mão na massa. Mas, mais uma vez, parabéns, Tosete. Obrigado. Pessoal, mais alguma questão? Eu sei que nós já avançamos no nosso horário. E o pessoal, alguns têm aula. Vocês têm mais algum comentário, alguma observação?
Bom, Tosete, então eu acho que nós hoje encerramos por aqui. A gente agradece enormemente, né, esse momento que tu nos proporcionou, né, dessa excelente compartilhação e esse espaço de conversa contigo, né, onde a gente pôde também escutar o professor Tosete, como é que foi esse processo para ele, enquanto participante de um curso de extensão, que depois virou uma especialização, e depois a dimensão, né, como o nosso curso tem esse trabalho pelas dimensões da formação docente, né, essa dimensão da prática pedagógica por dentro desse curso. Agradeço mais uma vez a todos e todas que estiveram conosco hoje e esperamos encontrá-los novamente em novos episódios da temporada Compartilhações no Estrito Senso. Lembrando que a temporada acontece de 15 em 15 dias no Estrito Senso, sempre às segundas, das 17h30 às 18h30, até o final do mês de novembro. Desejamos para todos e todas uma boa noite. Abraços e nos vemos no live.